eu vou pregar sobre o juízo de Deus e o Evangelho. E eu vou dar um prêmio, brincadeira, mas eu vou dar um prêmio, imaginem que é um prêmio, para quem encontrar primeiro o livro de Sofonias. O pessoal do Quatraque acha... A irmã, Deus seja louvado. A irmã levantou primeiro. A irmã, quando terminar o culto, fala comigo, irmã, tá? Eu fui constrangido agora. Nós vamos ler o capítulo 1, tá? Versículo 14, parte B, até o versículo 18. Sofonias, capítulo 1, verso 14, parte B, até o verso 18. Então vamos ler o texto. O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Pai bendito, louvamos o teu nome nessa hora. Verdade, continuamos adorando o teu nome. Ao Pai a glória, ao Filho a glória, ao Espírito a glória. Todo louvor a ti, ó Deus triuno. Nos rendemos diante da tua perfeição, das tuas poderosas obras, das tuas palavras que são inigualáveis. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de cultuar o teu nome junto com os irmãos, de cantar hinos que louvam o teu nome. Obrigado pelos períodos de oração e agora, também pelo texto que lemos, obrigado pela palavra do Frank. Fala conosco, Senhor. Precisamos te ouvir, que possamos perceber de uma maneira mais especial a beleza de Cristo, a beleza do Evangelho de Cristo. E que o teu nome, Senhor, seja glorificado entre nós. Nós oramos, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O juízo de Deus e o Evangelho. Não sei quantos de vocês conhecem o clássico O Senhor dos Anéis. A cena se passa na cidade de Minas Tirith. Ela é governada por Denethor. Pippin, que muitos conhecem, percebendo o perigo que rondava aquela cidade, disse, aqui é a citação: ficou escuro e sombrio o dia todo, desde a aurora sem sol até a noite. A sombra pesada se aprofundou e todos os corações da cidade estavam oprimidos. Lá em cima, uma grande nuvem passava lentamente para o oeste, vinda da Terra Negra, devorando a luz, carregada por um vento de guerra. Mas, mais abaixo, o ar estava parado e sem vento, como se o vale do Anduin esperasse pelo ataque de uma tempestade destruidora. Outro homem que escreveu coisas belíssimas foi o John Bunyan. Acho que vocês conhecem Um Peregrino. Mas tem outro livro muito interessante, e o título é Visões do Céu e do Inferno. Em determinado momento, um dos personagens que o Bunyan criou, ele percebe os horrores do inferno. E ele diz o seguinte: o barulho mais desagradável na terra é uma linda melodia em comparação com estes gritos de desespero. Hoje nós estaremos desenvolvendo o tema do juízo de Deus e o Evangelho. Eu quero que você perceba a grandeza da obra de Cristo diante da posição do Senhor face ao pecado. O Deus de Sofonias é o Deus que odeia o pecado e que odeia também o pecador.
É o Deus que abomina qualquer expressão de pecado. Quem escreveu o livro que nós lemos um trecho? Foi Sofonias. O nome dele significa aquele a quem Yahvé oculta ou escondido de Yahvé. Provavelmente Sofonias era da família real e residia em Jerusalém. Sofonias, há uma coisa muito interessante, ele é um dos únicos profetas dentro desse grupo, tanto de profetas maiores como de profetas menores, que tem a sua genealogia detalhada. Provavelmente para enfocar o último nome, a saber, Ezequias. E se os irmãos lembram, Ezequias foi um dos últimos reis fiéis ao Senhor. Esse homem escreveu o texto que nós lemos ainda há pouco. Mas quando ele escreveu? Muitos creem que Sofonias escreveu esse livro por ocasião do reinado de Josias, entre 640 e 609 a.C., antes do reavivamento de 621. Se a profecia de Sofonias aconteceu no reinado de Josias, ele foi contemporâneo, por exemplo, de Naum, Abacuque e Jeremias. Mas realmente, em que momento ele profetizou? Muitos comentaristas debatem o ponto focal de quando ele escreveu. Quando a gente fala de cronologia no Antigo Testamento, a gente tem algumas dificuldades. Um escritor bem conhecido sustenta que a profecia de Sofonias se deu depois da descoberta do livro da lei em 622 a.C. O Robertson, ele afirma que, em consequência da revelação da verdadeira situação de Israel perante o Deus da aliança, Sofonias teria se dirigido a seus contemporâneos. Sofonias aparece como um auxiliar profético com o fim de fazer avançar a reforma instituída por Josias. Mas qual a mensagem que Sofonias trouxe? A essência da profecia é o juízo de Deus contra Judá por sua idolatria e iniquidade complacente. É a ira de Deus sobre o pecado e sobre o pecador. É o juízo de Deus que recai sobre o seu povo desobediente e sobre todas as nações que não amam o Senhor. Algo que toma conta da narrativa de Sofonias é o termo dia do Senhor. É a parte principal da mensagem de Sofonias. Esse dia, segundo o autor, estava perto. O dia do sacrifício de Yahvé, o dia de indignação, dia de tribulação e angústia, dia de tumulto e de destruição, dia de nuvens e negridão, dia de trevas e de escuridão, dia de trombeta e gritos de guerra. É sobre o juízo de Deus face ao pecado e ao pecador que Sofonias está escrevendo. Deus não está cego para aquilo que os homens fazem. No capítulo 1, e eu quero colocar para vocês isso, no versículo 1 é a apresentação do escritor, versos 2 e 3, esse juízo de Deus, ele se mostra num caráter mais universal. Versos 4 a 7 é um juízo específico. Versos 8 e 9 do capítulo 1, o juízo sobre a liderança de Israel, sobre os sacerdotes que deveriam mediar a relação entre os homens e Yahvé, e agora estão mediando a relação dos homens com o próprio Baal, de pessoas que estavam dizendo, Deus não faz nada, Deus não vai fazer mal nem bem, Deus não está nem aí para isso. E do verso 10 ao 14, parte A, o juízo de Deus, e aí Sofonias mostra alguns pormenores desse juízo. E então nós chegamos no nosso texto, Sofonias, capítulo 1, verso 14, parte B, até o verso 18. E eu dividi o sermão da seguinte maneira, se você quiser anotar. Primeiro, um dia terrível, verso 14, parte B. Segundo, um dia de ira transbordante, versos 15 e 16. Terceiro, um dia de angústia para a humanidade, verso 17. E quarto, um dia que mostrará que nada pode deter seus propósitos. Verso 18. Que Deus nos abençoe e que nós possamos exaltar o Cristo diante da santidade de Deus que pune o pecado e o pecador. O dia do Senhor será um dia terrível. Olha o verso 14, parte B. O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então, Sofonias continua desenvolvendo o seu tema, o dia do Senhor. Para o profeta de Deus, o juízo seria terrível.
para os desobedientes. E eu queria que vocês percebessem, à luz das palavras que eu quero destacar para vocês aqui, o quão terrível será o dia do juízo de Deus. Ele usa a palavra amargo. Pode se referir à amargura ou dor. Essa palavra foi utilizada para descrever, por exemplo, um período de lutas internas que Ana estava enfrentando. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O dia da ira do Senhor será angustiante. A versão NVT diz que será um dia de profunda amargura, de amargor. Vai trazer sensações terríveis nos corações daqueles que serão recipientes da ira do Deus que é santo e que é glorificado quando desenvolve a sua justíssima justiça. O dia será tão angustiante, e aí ele traz uma imagem que para mim é uma imagem pavorosa. O dia será tão angustiante que nele clama até o homem poderoso. Naquele dia, o poderoso guerreiro clamará por socorro. Tente pensar em um homem forte, em um guerreiro poderoso nas batalhas, em um guerreiro acostumado a vencer lutas, a ver sangue, a desferir golpes mortais com a sua espada. Esse homem, esse guerreiro, esse homem forte, ele ficará apavorado, tremerá nas bases. Ele nunca havia enfrentado alguém tão poderoso. Ele pensava então que tinha enfrentado os inimigos mais terríveis, mas nada se compara ao pavor que vai dominar os corações e as mentes daqueles que serão recipientes da ira do Senhor. Mesmo o homem acostumado a guerras, ele nunca olhou algo semelhante. Será um dia então angustiante. Será um dia de pavor, será um dia terrível. Versos 15 e 16, a segunda parte, é um dia de ira transbordante. O dia do Senhor será um dia de ira transbordante. Eu quero ler com vocês o verso 15 e 16. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Um comentarista, ele disse que o livro de Sofonias poderia ser chamado de um tratado sobre a ira de Deus. Nada muito palatável, né, para os nossos dias. Nada muito legal para muitas pessoas, porque às vezes a gente olha para um Deus que não é o Deus das Escrituras, um Deus que é aquele vovô que deixa o netinho fazer tudo, um Deus que fecha os olhos para o erro do seu povo ou para as maldades dos ímpios. O tratado sobre a ira de Deus. O dia do Senhor será marcado pela manifestação de uma ira transbordante de Deus. Isso me faz lembrar de um hino que foi composto no século XIII, que diz assim, olha a diferença das músicas. O dia da ira, que dia terrível. Imagina a igreja glorificando, né? Ao Senhor toda a glória. Quando céus e terra passarão, que poder haverá à espera do pecador? Como poderá ele encarar o terrível dia? Quando, enrugando como um pergaminho ressecado, os céus em chamas se enrolarem. Quando, ainda mais alto e ainda mais amedrontador, soar as trombetas que despertam os mortos. Naquele dia, que iracundo dia, quando o homem para o juízo se despertar do barro, tu, pecador, tremente a esperar, ainda que céu e terra passem. E parece que a imagem que Sofonias quer trazer para a gente, e para os primeiros leitores, era a imagem de Deus e os terrores do Sinai. Quando Deus se manifesta de uma forma terrível para Moisés, e as pessoas têm medo de morrer naquela ocasião.
Deus manifesta o seu poder, a sua glória, a sua majestade através de vários fenômenos. É essa imagem que ele quer trazer para a gente. Na verdade, o que Sofonias está fazendo no capítulo 1 é associar o dia do Senhor com antigas manifestações pactuais de Deus com o seu povo. Por exemplo, Sofonias 1, versos 2 e 3, nos lembra a aliança de Noé. Versos 7 e 8, a aliança de Abraão. Versos 15 e 16, a aliança de Moisés. Esse dia é dia de ira transbordante. E ele usa várias palavras aí nos versos 15 e 16 para mostrar que a ira é transbordante, é abundante. E ele diz que será um dia de adversidade e angústia, destruição e desolação, escuridão e densas trevas, nevoeiro e densas nuvens, toque de trombeta e grito de batalha. É o Senhor vindo como um guerreiro. E Ele não é injusto, e Ele não perde. Todos aqueles que não amam o Senhor Jesus Cristo, não amam o Evangelho, passarão por esse dia terrível e serão recipientes dessa ira santa de Deus, serão esmagados e lançados para o inferno eternamente. E o interessante que a gente vai observar daqui a pouco é que o homem não tem valor em si mesmo para mudar essa situação. O homem não tem dinheiro suficiente para comprar a salvação. Não tem boas obras o suficiente para comprar essa salvação. O que será do homem? O que será de você que ainda não está em Cristo Jesus? Lembrem-se de uma coisa, não importa a quantidade de pecado que você já cometeu ou deixou de cometer, a grande questão é que você ainda não olhou a glória de Cristo, porque na medida que você olhar a glória de Cristo, você começa a perceber que você foi regenerado, que você se vê como pecador. Não há como escapar da ira de Deus longe de Cristo Jesus. No verso 17, Sofonias diz que será um dia de angústia para a humanidade. Vamos ler o verso 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Trarei angústia sobre os homens. A palavra hebraica aqui para angústia traz a ideia de alguém que está em aperto, de um lugar estreito, alguém que está aflito, amarrado, está sufocado. Quem vai trazer isso para o homem que não está em Cristo Jesus? Deus, Yahvé, o Senhor que fez os céus e a terra. Ele vai encurralar todos os homens que não estão em Cristo Jesus. Ele vai trazer angústia, ele vai apertar, o caminho vai estar estreito, e ele não poderá escapar das mãos do Senhor, nem o mais forte guerreiro. Na verdade, o mais forte guerreiro vai chorar, como uma criança que olha uma cena num filme e fica espantado. E o texto diz que esses homens que estarão angustiados, apertados, aflitos, eles andarão como cegos. Eu me lembro aqui da história onde Nabucodonosor, antes de cegar Zedequias, ele mata seus filhos para o rei de Israel, tivesse aquela cena terrível como a última imagem de sua vida. Os homens andarão como cegos, tateando, buscando uma saída, uma solução, uma salvação, mas não haverá. Naquele dia da ira transbordante do Senhor, onde o poder de Deus, a santidade de Deus, o juízo de Deus, trará angústia sobre os homens, ninguém conseguirá escapar das mãos dele. Mas então você pode fazer uma pergunta para mim e para o texto: qual seria a razão do juízo devastador de Deus? Talvez você possa pensar, não, isso é apenas para homens que são assassinos, estupradores, que roubam bancos, políticos corruptos, pai que assassinam seus filhos, esposos que assassinam esposas, são coisas terríveis assim. Mas olha só, porque pecaram contra o Senhor. Qual o ponto aqui? O que leva a Deus a derramar sua ira santa? Os nossos pecados e a glória dele mesmo. Perceberam então, irmãos, que pecado é coisa séria? O pecado é maligno e nos afasta de Deus.
Muitos ímpios acabam pensando e olhando para a vida de uma maneira incorreta. Vocês sabem que alguns ímpios experimentam momentos de alegria. Vocês sabem que ímpios contribuem de alguma maneira para a sociedade com inventos, com livros, por exemplo. Mas tudo isso ainda é fruto daquilo que Kuyper chamou de graça comum, do benefício de Deus sobre os homens, indistintamente. Mas ainda continuam sob condenação. É como Paulo fala em sua carta aos Romanos, que aquilo que é feito sem fé, sem o objetivo de glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, é pecado. Pecado é violar a lei de Deus. E como eu lembro agora das palavras do Frank, que alguém mandou um áudio, não, se Deus disse para a gente obedecer, é porque Ele sabia que nós poderíamos obedecer. Que erro terrível! Somos incapazes. A lei é santa, aponta para um Deus que é santo e mostra que um povo deve viver em santidade para a glória do Deus que é santo, mas que esse povo que é santo, ele é imperfeito aqui e agora. Um pecado nos levaria para o inferno. Um pecado nos levaria a bebermos de toda a ira de Deus nesse dia do Senhor. É o pecado, irmãos. Pecado é coisa séria, não devemos brincar. Violar a lei de Deus. E como sabemos, o salário do pecado é a morte. E os termos que a Bíblia utiliza para aqueles que não estão em Cristo Jesus não são tão românticos. Mortos em delitos e pecados, escravos do mundo, escravos de Satanás, da própria carne, filhos da ira de Deus, estranhos, inimigos. Esses são os termos utilizados para aqueles que não estão em Cristo Jesus. E é assim que Yahvé trata aqueles que não estão em Cristo Jesus. E então ele traz uma imagem que é muito forte. Observem o que ele fala no final do verso 17. O sangue dele se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Parece forte, não é? É para que eu e você tenhamos noção de que Deus abomina o pecado e o pecador. Aqueles que serão alvos da ira transbordante de Deus terão seus órgãos vitais derramados pelo chão como algo inútil. Ninguém passará por inocente. Porque eu não ouvi. Porque ninguém pregou. Existem crentes genuínos aqui. Talvez existam também alguns que pensam ser crentes, mas flertam com o pecado diariamente. E existem aqueles que vieram para cá, mas que nunca se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa pedir desesperadamente que o Santo Espírito convença você do seu pecado. Porque o justo juízo de Deus virá sobre todos os homens. E no verso 18, a última parte do sermão, o dia do Senhor, o dia do juízo, será um dia que mostrará que nada pode deter os propósitos de Yahvé. Nada pode deter os propósitos de Deus. Vamos ler o verso 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Quem poderá escapar deste dia? O salmista diz, olha, Senhor, se o Senhor levar em consideração as nossas iniquidades, quem escapará, Senhor? Nós somos pecadores. Quantos pecados você cometeu hoje? Quantos pecados eu cometi hoje? Quantos pecados eu cometi durante 10 anos de minha vida? E um pecado só me tornaria digno dessa ira santa de Deus. Todas as vossas mentiras, as minhas mentiras, meu coração invejoso, seu coração faccioso, somos pecadores, irmãos. Não é porque lemos muitos livros, porque gostamos de teologia reformada, porque somos de igreja A e de igreja B, é que somos salvos por Deus. É somente por Cristo Jesus. A nossa salvação é apesar de nós.
Nesse sentido, não somos nada. O Evangelho é diferente. A resposta não está dentro de você para que você seja salvo. Está fora de você. Você não é capaz de salvar a si mesmo. Você tem que olhar para fora de você. Cristo é o presente que a graça nos concede. E salvação é uma questão, às vezes, de olhar. Não para dentro de você, mas estender mãos vazias para o Pai amoroso e bondoso que entrega gratuitamente o seu Filho para ser esmagado por mim e por você. Ele sim bebeu essa ira de Deus Pai, para que nós fôssemos chamados de filhos amados. Quem pode escapar deste dia? Alguém pode frustrar os planos de Deus? Segundo o texto bíblico, ninguém conseguirá escapar. A razão? Pelo fogo do seu zelo. A palavra significa ardor, energia. Deus mesmo falou para o seu povo em Êxodo 34:14, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Ele zela pelo seu povo, pela sua palavra, pela sua glória. Ele não divide a sua glória. Ele não falha em suas palavras e em suas promessas. Ele é santíssimo, absolutamente santo. E o texto vai mostrar que nada que você tem ou ainda vai ter, como bens materiais, por exemplo, poderá barganhar alguma coisa com Deus. Olha o que o texto diz: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Irmãos, amigos que ainda não são irmãos em Cristo Jesus, o dinheiro, o poder, a fama, a religiosidade, a superstição, nada, nem ninguém pode fazer o pecador que não confia em Cristo escapar da ira do Senhor. Como um irmão piedoso escreveu, todas as conquistas dessa pessoa, diplomas, títulos, cargos, poder, casa, família, serão nada. Não representarão nada diante de Deus e de seu Filho no dia do julgamento. Você não pode comprar salvação, eu não posso comprar salvação, eu não tenho prata nem ouro. Junte todas as joias preciosas do mundo, junte todas as boas obras de todos os homens, de todos os tempos, e tentem barganhar com Deus. A palavra que virá sobre você é ira santa. Justo juízo sobre mim e sobre você, se pensarmos dessa forma. Observem o final do versículo 18. Fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O juízo de Deus não se limita ao povo de Judá. O juízo de Deus não se limita àqueles que estão dentro da igreja, mas que não foram alcançados ainda pelo Evangelho. Ele vai alcançar todos os homens. Pobres, ricos, reis, príncipes, famosos, anônimos, todos aqueles que não estão em Cristo Jesus serão alcançados por esse dia de ira transbordantes. Serão alvos da ira do Senhor. Então você pode perguntar, o que a gente pode aprender nesse texto? E eu quero encerrar trazendo algumas aplicações. Primeiro, o dia do juízo de Deus se aproxima. Talvez você diga agora aí no seu coração, há tanto tempo esse povo fala sobre a vinda do Senhor, mas a Escritura diz que Ele virá, que o leão da tribo de Judá virá, que o Senhor glorioso virá, como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A grande pergunta que eu faço para você que ainda não colocou a sua confiança na obra de Jesus Cristo é: o que você fará? Se você disser agora, Deus é Pai de todos, eu digo para você, não é. Ele é soberano sobre todos, mas paternidade salvífica perpassa pelo sangue puríssimo do Cordeiro de Deus.
Aqueles que não estão em Cristo são estranhos, são alienados, estão sob condenação. Essas pessoas estarão no dia do grande juízo e receberão sobre as suas carnes, os seus corações, as suas mentes, todo o poder glorioso de Deus que abomina o pecado e o pecador. Esse dia se aproxima. Outra verdade é que o dia do juízo de Deus é inevitável e é irrevogável. Ninguém pode deter o Senhor, ninguém poderá fazer isso. Muitos com ideologias satânicas acabam tratando a Escritura como algo que veio da cabeça de homens que não tinham o que fazer. Mas a Escritura é inspirada, é o texto bíblico, são as linhas santas que nos mostram a verdade de Deus. E a verdade de Deus diz que o Senhor virá glorioso para julgar vivos e mortos. E aqueles que não estiverem em Cristo serão esmagados pela ira do Senhor. Nada poderá parar o Senhor nos seus propósitos. Outra verdade, irmãos, é que o dia do juízo de Deus será singularmente terrível. É tão terrível que um texto da Escritura, em Apocalipse capítulo 6, e se você puder abrir sua Bíblia, dos versos 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse dia virá, onde os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. E eu quero trazer uma aplicação para você, que ainda não confia em Cristo Jesus. Para você que ainda não tem Jesus como Senhor, apesar de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Jesus virá como leão da tribo de Judá. Como alguém escreveu, ele vai colocar a ovelha na sua mão direita, as cabras na esquerda. Ele recompensa os que fazem, os que amam o seu evangelho. Ou, na verdade, ele salva, e por salvar, os salvos acabam praticando boas obras. Mas ele pune aqueles que amam o mal, aqueles que não amam a sua palavra. Ele vai colocar as ovelhas para o gozo eterno, mas aqueles que não amam o evangelho para o tormento eterno. Essa é a verdade de Deus. Para aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas que por suas obras demonstram que não pertencem a Deus, eu quero dizer que o juízo do Senhor começará pela casa de Deus. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você faz quando você pensa que está sozinho. Deus conhece o seu coração, você que pertence à igreja, Deus conhece quem é você. Não estou falando que você, para se sentir salvo, você tem que fazer uma coisa ou outra, mas porque você é salvo, você deve amar a palavra, você vai amar a palavra. Porque você é salvo, você vai amar vida de oração. Porque você é salvo, você vai amar ouvir boa pregação, comungar junto com os irmãos, ajudar os irmãos nas suas necessidades, lutar pelo um discipulado saudável dentro da igreja. Isso não é projeto, isso é uma resposta daqueles que foram salvos pela graça do Senhor. Muitos líderes, muitos pastores acabam fechando os seus olhos para a vida de homens que se intitulam crentes carnais, são descrentes, são ímpios, colocando roupas de crentes, cantando hinos de crentes, com a Bíblia nas mãos, mas que não manifestam em suas palavras, não refletem nas suas vidas nada das Escrituras sagradas. A regeneração significa que Deus vence o nosso mal. Ele nos livra de nós mesmos e nos faz olhar para Cristo e desejar ser como Cristo. Para a glória de Deus, não para a nossa glória.
Amados irmãos, devemos tratar todos à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Pecado é coisa séria e o justo juízo de Deus virá sobre aqueles que pensam ser cristãos de verdade, mas que suas obras manifestam algo contrário à sua confissão de fé. João, em sua primeira carta, ele diz que aquele que diz que anda na luz, mas o seu comportamento é de trevas, ele é uma mentira ambulante, em outras palavras. Era isso que estava acontecendo aqui entre o povo de Judá. Sacerdotes indignos, um povo que pensava que Deus poderia dividir sua glória. O Evangelho revelado em Sofonias diz que somente Deus deve ser adorado, somente Deus deve ser glorificado, a palavra dele deve ser obedecida. Aqueles que não seguem a Jesus Cristo. Quero dizer mais uma coisa para você. Todos os homens que não amam o Evangelho são estranhos, alienados de Deus. O texto de Colossenses, capítulo 1, verso 21, se você puder abrir sua Bíblia, diz o seguinte: e a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Estranhos e inimigos. Estranhos, a ideia aqui é alguém que está separado, alguém que não faz parte da família. Inimigos, alguém que está em conflito. Ora, mas quem é o inimigo aqui? Eles são inimigos de quem? Quem não está em Cristo é inimigo de quem? É inimigo de Deus. Que coisa terrível! É necessário despertar. Como alguém escreveu, os homens que, tendo ouvido a mensagem do Evangelho, rejeitaram deliberada e definitivamente a Cristo, terão a sua sentença de condenação homologada, visto que rejeitar a Cristo já implica em condenação ainda nesta vida. Todos aqueles que não estão em Cristo já estão condenados. Mas eu quero encerrar mostrando para vocês como o Evangelho ele se mostra para os seguidores de Cristo aqui à luz de Sofonias. Para você que é cristão, que tem seguido a Cristo Jesus, eu digo para você, se afaste do pecado, abomine o pecado. Como alguém escreveu, não existem pecados intocáveis, pecados de estimação. Um pecado pequeno vai levar a um pecado muito grande. E as consequências mais terríveis ainda. Mas tentem tratar o pecado, não pelo lado negativo, de lutar contra o pecado, de vencer o pecado, não. Olhe para o Evangelho, olhe para Deus. O quão amoroso Deus é e sábio. Ele tem os perfeitos caminhos para você e para mim. Siga a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, ame o Filho de Deus, busque o poder do Espírito Santo para te conduzir na interpretação das Escrituras, e você vai entender que há delícias perpétuas no Senhor. Nem todas as belezas e as delícias que o mundo pode proporcionar para a gente, não é uma fagulha daquilo que o Senhor nos proporciona em sua palavra. Se afaste do pecado. Outra verdade para você que é evangélico, ou que é cristão, seguidor de Cristo, salvo, regenerado. Nós devemos proclamar o juízo. Pedro fez isso. Quando esteve na casa de Cornélio, ele disse, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Devemos anunciar esse evangelho, e esse evangelho, essa boa nova que começa com uma má notícia, que o homem, ele está afastado de Deus, e ele precisa de Cristo. Como alguém disse, para nosso empreendimento missionário, a doutrina do inferno deveria nos impulsionar a um zelo e urgência maiores. Se o pecado não for amargo para a gente, o evangelho não vai ser doce. Se o inferno não foi terrível para mim e para você, a doutrina do inferno, o evangelho não passará de uma mensagem de autoajuda. Precisamos proclamar esse evangelho. Pessoas que você conhece, que você joga futebol, que você vai ao cinema e que ainda não conhecem a Cristo, essas pessoas serão alvos da ira santa de Deus.
Você fala de muitas coisas e não fala do Cristo. E não invente, não tente melhorar, não dá para melhorar o Evangelho. O Evangelho é esse, ponto final. Mas para nós cristãos, o Evangelho de Sofonias diz que eu e você devemos ter alegria pela expectativa de nossa completa redenção. Como Hebreus 9:8 diz, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Devemos nos alegrar com o que Paulo fala no verso 22 do capítulo 1 de Colossenses. Agora, eu não sei se vocês já prestaram atenção nessa palavrinha, agora. Graças a Deus que existe um agora. Que palavra doce, irmãos. Que palavra maravilhosa. Agora. Aqui você pode sentir o perfume da graça de Deus. De uma misericórdia tão absurda que a gente não consegue abarcar o sentido total disso. Agora, porém, antes inimigos, antes estranhos, condenados, incapazes, perdidos, filhos da ira de Deus. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Glórias a Deus, que Deus nos livrou da ira dele mesmo, despejando sua ira sobre o seu Filho Santo. O justo pelos injustos, o dono da vida que entrega a sua vida para dar vida para aqueles que estavam mortos. O rei que se permite ter uma coroa de escárnio na sua cabeça. O ofendido que perdoa o ofensor naquela cruz maldita. Esse evangelho é somente esse Cristo. Ele é a luz, ele é a porta, ele é o bom pastor. Ele é o sacrifício perfeito, ele é o sacerdote perfeito, ele é o profeta perfeito, ele é o rei perfeito. Esse evangelho que nós devemos pregar todos os dias nas nossas igrejas. Agora, porém, na sua carne foram cravados os nossos pecados. E o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 52, diz: que conforto a volta de Cristo para julgar os vivos e mortos te oferece? Temos a seguinte resposta: que em toda aflição e perseguição posso esperar. Observem, posso esperar de cabeça erguida o verdadeiro juiz do céu, que já se submeteu ao julgamento de Deus por mim, e de mim removeu toda maldição, que ele lançará todos os seus e os meus inimigos na condenação eterna, mas juntamente com todos os eleitos, me tomará para si mesmo na alegria da glória celestial. Tente imaginar essa cena. Nós que estávamos perdidos, vestimentas sujas, podres pelo pecado, agora segundo o agora de Deus, a misericórdia gloriosa de Deus, agora Ele nos chama para uma relação perfeita e íntima de filhos amados, não mais filhos da ira de Deus. Somos agora a noiva. Imagine um encontro triunfal, onde Cristo Jesus, o nosso noivo, o nosso benfeitor, o nosso resgatador, aquele que nos redimiu, e o preço foi a sua vida perfeita, a sua morte perfeita. E quando o Senhor estiver no seu trono, o Filho de Deus apresentará para ele uma noiva sem manchas, sem nenhuma acusação contra ela. E nós de fato dançaremos nas bodas do Cordeiro, a canção da vitória do Cordeiro de Deus, e ele virá com toda a sua força, com um rosto brilhante como o sol em sua força, todo justo, todo belo, todo maravilhoso, todo glorioso, e ele estenderá as mãos para mim e para você. E nós veremos as faces daqueles que amaram o Evangelho e que foram libertos da condenação eterna. Irmãos, Cristo Jesus é totalmente desejável. Sabe por quê? Porque Ele teceu um manto de justiça que jamais poderíamos ter tecido por nós mesmos. Quando nos inclinamos para Ele e o abraçamos no Evangelho, dizemos: meu amado é meu.
E esse manto de justiça foi Ele que teceu lá no Calvário. Irmãos amados, estávamos afastados e éramos, por justiça, merecedores dessa ira santa. Mas houve um grito distante, tetelestai, está consumado, que nos aproximou do Pai como filhos amados. Não tememos mais. Somos amados, somos corrigidos como filhos amados, mas não somos mais sentenciados pelo justo juiz. Fomos libertos da ira do Senhor, porque Cristo bebeu até a última gota o cálice da ira do Pai. Somos bem-aventurados, somos pessoas felizes, porque fomos alcançados por esse Evangelho. Não seremos destruídos, mas ouviremos a voz bendita do nosso Pai, dizendo: vinde, vinde, gozai da perfeita terra. Ele virá, vai tabernacular entre nós. E então gozaremos de um mundo de paz, sem pecado, porque Cristo morreu por nós e Ele ofereceu um sacrifício perfeito. Ao Senhor, dono de toda a justiça, dono da ira santa, mas do Evangelho santo. Como os anjos cantaram, glórias a Deus nas maiores alturas. Paz na terra aos homens a quem Ele decidiu derramar a sua bondade. Para você que é cristão, louve ao Senhor. Para você que ainda não segue a Jesus Cristo, peça desesperadamente para o Espírito Santo convencê-lo do seu pecado.